Olá, personas! Sou o professor Silvano Prates. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da série Polinômios, Conceitos e Operações. Esta é a aula 7 e iremos tratar de multiplicação de monômios. Antes de tudo, vamos dar uma retomada em alguns conceitos importantes. Por exemplo, volume de cubos ou paralelepípedos, que são blocos retangulares, tá? Como nós determinamos o volume? Multiplica-se as três dimensões: largura vezes o comprimento vezes a altura. Outro conceito importante que nós vamos precisar: propriedades de potenciação. Multiplicação de mesma base. Lembra dessa propriedade? Na realidade aqui é multiplicação, tá? Eu tenho a elevado a m vezes a elevado a n. Então, quando eu tenho a mesma base e é multiplicação, eu mantenho a base, repito a base e soma os expoentes. Fica então a elevado a m mais n. Vamos ver o monômio que representa o volume de cada sólido aqui, ó. Temos este primeiro, que se trata de um cubo. Eu vou dizer que as dimensões são, ó, aqui a. Como se trata de um cubo, todas as arestas têm a mesma medida. Então, a largura A, o comprimento também será A e a altura A. Qual é o volume, então, deste sólido aqui? A vezes A vezes A. Veja que eu tenho multiplicação de mesma base. Quando não tem nada aqui no expoente, é 1. Então, eu repito a base e somo os expoentes. 1 mais 1 fica a elevado ao cubo. Este é o volume deste sólido aqui, deste cubo. Agora vamos ver o volume deste outro aqui. Eu vou dizer que aqui é um paralelepípedo, tá? Aqui é A. Esta outra dimensão, 2A. E aqui também é A. Então, comprimento, largura e altura. O volume deste sólido, então, eu multiplico as três dimensões. A vezes 2A vezes A. Veja que eu tenho aqui, ó, 3As, o expoente 1, e o 2 aqui. Então, veja que antes do A, que está multiplicando o coeficiente, é 1. Quando não tem nada, é 1. Então, fica 1 vezes 2 vezes 1, igual a 2. A vezes A, mantém a base e soma os expoentes. Então, aqui o volume é 2A elevado ao cubo. Vamos ver o volume deste aqui agora. Eu vou dizer que aqui mede 2A, aqui também 2A e aqui A. Então, eu vou fazer o volume assim: 2A vezes 2A vezes A. Multipliquei as três dimensões. E o volume, então, fica 2 vezes 2 vezes 1, dá 4. A vezes A vezes A ao cubo. Volume deste sólido, então, 4A ao cubo. Vamos ver agora o cálculo de área. Vimos o cálculo de volume, agora o cálculo de área deste retângulo aqui. Eu vou chamar aqui a base, o comprimento da base aqui vai ser 6x. E a altura, ou largura, vai ser 3x. Então, qual é a área? Calculo a área assim, então. Área deste retângulo é base vezes altura, comprimento vezes largura. Então, vai ficar 6x vezes 3x. Veja que quando não tem nada entre o número e a letra, é multiplicação. Então, veja que eu tenho tudo multiplicação aqui. Eu vou multiplicar aqui 2 monômios na mesma variável, inclusive. Então, vai ficar assim, eu vou reescrever assim, ó. 6 vezes 3, vou reordenar.
quando eu mudo a ordem dos fatores, não altera o produto, não altera o resultado. Então, 6 vezes 3 vezes x vezes x. Aqui, o 6 vezes 3 dá 18. O x vezes x, usando a propriedade de potenciação de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, quanto vai dar aqui? 6x vezes 3x vai dar 18x elevado ao quadrado. Este é o monômio que representa a área deste retângulo. Então, a área desse retângulo é 18x ao quadrado. Vamos ver um outro exemplo. Temos aqui este paralelepípedo. Vou dizer que uma dimensão aqui mede 7x. Esta outra dimensão mede 2x. E a altura, que está aqui, mede 3y. Qual é o volume, então, deste paralelepípedo? Multiplico as três dimensões. Então vai ficar 7x vezes 2x vezes 3y. Este é o volume. Vejam que é tudo multiplicação. 7x é o mesmo que 7 vezes x, 2x é o mesmo que 2 vezes x, e 3y é o mesmo que 3 vezes y. Então fica assim, ó. 7 vezes 2 vezes 3, ordenei primeiro os coeficientes, e por último agora as variáveis, vezes x vezes y. Então eu tenho aqui, ó, 7 vezes 3, 21. 21 vezes 2, aqui dá 42. Posso fazer de outra forma. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 7, 42. X vezes x, agora veja que eu tenho a mesma variável aqui. X vezes x, x ao quadrado. E o y ficou sozinho aqui, no expoente 1. Qual é o volume, então, deste paralelepípedo? 42x ao quadrado vezes y. Veja que eu reduzi. Eu simplifiquei aqui. O que deu para multiplicar, eu multipliquei. Então, eu digo que este 42x ao quadrado é o monômio que representa o volume deste paralelepípedo retângulo. Tá legal? Então, veja que nós podemos chegar a uma conclusão. Para multiplicar dois ou mais monômios, vejam que aqui eu tenho 3 monômios. Multiplicamos os coeficientes entre si e multiplicamos também as partes literais entre si. É o que aconteceu aqui. Multiplicamos os coeficientes entre si e a parte literal entre si também. É dessa forma que efetuamos a multiplicação entre monômios. Vamos agora praticar um pouquinho mais. Alguns exercícios aqui. Então veja bem, ó, calcule o resultado das multiplicações. 5xy é um monômio. Lembra que monômio tem que aparecer só multiplicação? Não pode aparecer outra operação? Então ele é composto geralmente da parte numérica, que é o coeficiente, e da parte literal, que são as variáveis. Às vezes pode aparecer só a parte numérica, que aí é chamado de constante, e às vezes pode aparecer só a parte literal. 5xy vezes 2x² vezes y. Aqui também é um monômio. Então eu tenho aqui um monômio multiplicando por outro monômio. Então eu vou multiplicar da seguinte forma: 5 vezes x vezes y, quando não tem nada aqui, é multiplicação do mesmo jeito, vezes 2x² vezes y. Vejam que é tudo multiplicação. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar em ordem, primeiro os coeficientes, multiplicar os coeficientes entre si.
5 e o 2, então vai ficar 5 vezes 2, e multiplico a parte literal entre si. Então, vezes x, vezes y, vezes x quadrado, vezes y. Então, vai ficar assim, ó, 5 vezes 2, 10. X quadrado aqui, ó, para ficar mais fácil de compreender, eu posso mudar a ordem deixando sempre, ó, 5 vezes 2, vezes x quadrado, ó, deixando da mesma variável, vezes y, vezes y. Então vai ficar assim, ó, aqui depois 5 vezes 2, 10. X vezes x quadrado, ó, a base é a mesma. Repete a base e soma os expoentes. Quando não tem nada aqui é 1, então 2 mais 1, 3. Y vezes y, repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Pronto. O resultado desta multiplicação é 10x ao cubo y quadrado. Um monômio só, tá vendo? Então, o resultado de uma multiplicação entre monômios é um monômio. Item B. Então, aqui, 3a à quarta vezes b vezes c à terceira. Veja que é tudo multiplicação. Então, aqui é um monômio, uma coisa só. Menos b ao quadrado vezes c. Aqui é outro monômio. Vezes 4 ao quadrado vezes c, outro monômio. Então, destrinchando aqui, ó, 3 vezes a quarta, vezes b, vezes c a terceira, vezes, aqui, como é menos, vou colocar entre parênteses, menos b ao quadrado, vezes c, aqui, vezes 4a ao quadrado, vezes c. Os coeficientes, quais são? Vejam que neste aqui, por exemplo, seria o menos 1. O menos 1. Mas não precisa aparecer o número 1. Aqui, por exemplo, aqui seria o 1. Não precisa, o 1 é elemento neutro. Então, ó, 3 vezes 4. E agora, ordenando aqui, vamos começar pelo A. Ó. A à quarta vezes a ao quadrado. Agora, eu tenho o b vezes b vezes menos b quadrado e acabou o b. Agora o c vezes c à terceira vezes c, tá vendo? Ó, c à terceira vezes c vezes c. 3 vezes 4, 12. A à quarta vezes a ao quadrado, a mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 4 mais 2, 6. B vezes B, no caso, vai dar vezes menos B. 1 com mais 2 vai dar 3. C vezes C vezes C. Repete a base e soma os expoentes. Veja, toma cuidado, aqui é 1. Então, 3 mais 1, que dá 5. Então, aqui nós temos... E, aliás, aqui como é tudo multiplicação, veja bem, ó, olha esse sinal aqui. Ó. Esse sinal, quando eu for multiplicar todo mundo, se por um acaso eu souber o valor de cada letra e substituir, como é tudo multiplicação, esse sinal vai fazer com que o resultado seja negativo. Porque sinais diferentes, ó, esse com esse, positivo com negativo, negativo, negativo com positivo, negativo. Então, vou fazer o seguinte, ó, menos 12a à sexta, b à terceira, c à quinta. Tá aí o resultado desta multiplicação desses três monômios, que agora é um monômio. O resultado da multiplicação de monômios é um monômio. E por último aqui, qual é o volume de um paralelepípedo de dimensões 3x, 4y e 5z? Então, multiplicamos as três dimensões para ter o volume. Quais são elas? 3x vezes 4y vezes 5z. Volume igual, multiplicamos os coeficientes entre si, 3 vezes 4 vezes 5, e a parte literal entre si, as variáveis entre si,
x vezes y vezes z. O que dá para multiplicar aqui? Ó? A parte dos coeficientes. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Agora, vejam que aqui não dá para multiplicar porque são variáveis diferentes. Então, fica x, y, z. Está aqui o volume do paralelepípedo 60xyz. Tá legal? Então, até a próxima aula, em que falaremos de divisão de monômios.